Queridos, é uma honra muito grande estar nesse lugar com a responsabilidade de trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E eu tenho, assim, plena convicção de que é o Senhor que quer falar conosco. Eu não tenho dúvidas no meu coração quanto a isso. E eu já estou sentindo aquela paz que excede todo entendimento, por saber que é o Senhor que quer nos comunicar. E é interessante que quando a gente fala do Senhor, do céu, de Deus, das coisas santas, a gente não consegue uma palavra no nosso vocabulário que seja possível descrever aquilo que a gente quer dizer. Mas eu ouso dizer essa noite que o Senhor tem urgência em nos comunicar algo. Há uma urgência do céu para falar conosco essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E por que eu estou falando isso? Porque o Senhor veio testificando. Quando nós estávamos na reunião de coordenação, o pastor Sandro começou a pregar a minha palavra. E eu comecei a falar com o Espírito Santo. O Espírito Santo contou tudo para ele. E o Espírito Santo falava comigo: é para você ter certeza que sou eu mesmo quem estou falando. Oh, Jesus maravilhoso. E a gente, é só Jesus, né? Não sei se eu fico... a dificuldade de enxergar, escuro. Mas eu continuei pedindo ao Senhor para o Senhor confirmar a palavra, porque dá um temor subir aqui, estar nesse lugar. E falava: Senhor, fala mais comigo, porque eu estou achando essa palavra tão simples. Oh, Jesus, a gente não sabe de nada. No domingo de manhã, eu vim para a igreja no culto matinal. E quem estava pregando era o pastor Adriano. Estava sentadinho ali. E ele começou a falar algo assim, que parecia que era eu quem estava falando. Ele começou a dizer: eu estava no meu trabalho e Deus começou a falar comigo a respeito de um texto. E ele disse que eu ia ter uma oportunidade, eu ia ser convidado para trazer isso. E eu ali onde eu estava, eu falei com o Espírito Santo: igualzinho comigo, né, Senhor? O Senhor me entregou uma palavra num tempo que eu saí de carro daqui da igreja até em casa. Eita, que Jesus é rápido. O céu tem pressa. São aquelas palavras que eu falei que a gente não consegue. A gente usa o que a gente tem, que o céu não tem pressa, mas... E o pastor Adriano falou isso, que Deus te entrega a palavra. E eu falei: Senhor, igualzinho comigo, né? E aí eu, ousadamente, eu e a minha boca grande, igual Joyce Maia, eu disse: Espírito Santo, só falta agora ele ler o meu texto e trazer a minha palavra. Queridos, quando ele falou assim: abre sua Bíblia em Lucas, eu já gelei. Falei: Lucas é grande, né? Lucas tem muitos livros. Daqui a pouco o irmão fala capítulo. Eu falei: não vai ser o versículo, não. Irmãos, quem estava aqui de manhã, no domingo de manhã? O irmão já adiantou o que o Senhor quer falar. Por isso eu digo que há uma urgência no céu de nos comunicar essa palavra. O irmão pregou a palavra que eu vou trazer essa noite. E não era uma coincidência. Era o céu confirmando aquilo que ele quer nos falar. Então, querido, se eu fosse você, estivesse aí, eu já estaria tremendo. Porque o Senhor não te trouxe aqui aleatoriamente. E foi o Senhor quem te trouxe, não foi você quem decidiu. E Ele quer falar com você nessa noite. Desde que eu comecei a falar, está no 45. Glória a Deus. Eu vou pedir para o irmão me ajudar colocando aí a minha arte. Por favor, meu querido. O tema da nossa mensagem
Vamos fazer igual a gente faz lá com as crianças. Como é que está escrito ali? Ocupar-se ou render-se. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você essa noite. Deixa eu falar uma coisa com você. Às vezes a gente espera que Deus fale assim, de uma forma que a gente já está acostumado a ouvir, né? Com cura, com as grandes curas que Ele fez, o mar se abrindo, os grandes milagres. E hoje eu não vou falar disso. Não vou falar de um milagre, não vou falar do poder extraordinário que Deus tem, não vou falar que a sua bênção já está pronta, que você vai sair com ela. Não que isso não seja verdade. Mas hoje o Senhor quer nos comunicar algo. Eu vou falar de uma personagem, preste atenção aqui no que eu vou te dizer. Ela é uma mulher de Deus, ela é santa, ela é salva, ela é crente, ela já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, só que ela apresenta algumas características que pode ser que eu e você estejamos apresentando, e o Senhor está hoje nos dizendo, esse caminho é sutil e perigoso, porque não vai acender uma luz de que é pecado. Então é um caminho que eu e você devemos ter o cuidado redobrado, porque são características que o Senhor não quer que a gente apresente. E eu vou ler o texto, pode colocar, meu irmão, por gentileza? O marido tem que fazer um óculos melhor. Misericórdia. Dessa vez eu consegui enxergar, vou ler. Lucas 10, do 38 ao 42, diz assim, o irmão leu outro, eu quis mudar, mas a conversa do Espírito Santo com o irmão foi a mesma. Louvado seja o nome do Senhor. Eu temo e tremo diante disso. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram ao povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã, Maria, sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. E ninguém tomará isso dela. Senhor, é a tua palavra. Fale somente o Espírito Santo aqui, Senhor. E que eu me cale diante de ti. Em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, eu vou apresentar algumas características de Marta. Primeira característica que Marta apresenta, ela torna comum o extraordinário. Queridos, a Bíblia vai dizer, pelo menos a gente tem na Bíblia 5 vezes que Jesus passa em Betânia. Betânia é uma cidade onde essa família mora. Das 5, 3 vezes a gente vai ver Jesus e essa família vivendo algum tipo de situação, certo? As outras 2, Jesus está passando, mas a gente consegue crer que Jesus deve ter ido nessa cidade mais vezes, porque nem tudo está escrito na Bíblia, né? Não dava para registrar tudo. A Bíblia mesmo vai dizer a respeito dela que nem os livros do mundo todo daria para registrar, né? E
Jesus, toda vez que ele vai a Betânia, ele fica na casa de Marta, e Maria e Lázaro. Imagina receber Jesus. Se Jesus aparecesse aqui agora, dá para ele ir lá na sua casa? Ele encontra lugar lá? Tá tudo bem para Jesus entrar na sua casa? Passar essa noite? Você tem que ir correndo na frente para de repente arrumar alguma coisa. Porque Jesus quer ter lugar na nossa casa. E Marta recebe Jesus. Mas ela se acostumou com a presença de Jesus. Quantos aqui são angrenses? Eu não vou enxergar, mas levanta a mão aí. Eu não sou angrense, mas vai fazer 10 anos que eu moro aqui. Já posso me considerar? Amém? Glória a Deus. Estão me ouvindo, irmãos? Glória a Deus. Eu não sou angrense. Mas quando eu vim morar aqui em Angra, eu fiquei deslumbrada com o lugar. Quando eu fui morar no lugar onde eu moro, eu falei... Inclusive, quem vive perto de mim sabe que eu sempre falo isso. Canaã. Cheguei em Canaã. Uva que tem que ser carregada por um monte de gente. Mana leite e mel. Para mim, eu já vivo em Canaã. E todas as vezes que eu ia para o Rio, eu ia muito para o Rio assim que a gente chegou aqui, saudade de mamãe. Quando nós chegávamos ali na altura de Monsuaba, que a gente olhava aquele marzão e aquelas montanhas, eu ficava deslumbrada. E todas as vezes que eu passava e olhava, eu falava, como assim, Deus? Todas as vezes que eu chego no lugar e eu percebo que Ele está, eu sempre uso essa palavra para Ele. Falo, como assim, Deus? O que tu está fazendo aqui? Deus, tu está muito aqui. Eu sempre falo, como assim, Deus? Sempre uso esse termo. A ponto de, quando a gente ia para o Rio as outras vezes, a minha família já falava em uníssono. Chegava em Monsuaba, eles todos. Como assim, Deus? E os anos foram passando, nós fomos nos acostumando com a distância, diminuímos as nossas idas, mamãe passou um tempo conosco. E um dia, eu estava indo para o centro de Angra. Não estava indo de carona, de carro, estava indo de ônibus. Às vezes andar de ônibus é bom, irmão. Às vezes Deus está esperando a gente andar de ônibus para Ele falar com a gente. E eu sentei na janela e fui lá para o centro, olhando tudo aquilo que Deus estava me mostrando, né? As montanhas, o mar e aquela coisa maravilhosa que a gente sabe que aqui tem. E eu olhei e falei, meu Deus, quanto tempo que eu não vejo isso. E eu falei, como assim, Deus? E na mesma hora, queridos, o Espírito Santo falou assim, assim como você se acostumou com a beleza do lugar, tem muita gente que se acostumou com a minha presença. E há muito tempo não me declara um como assim. Maria está acostumada com a presença de Jesus. Maria agora não trata Ele mais como a presença extraordinária. Jesus está chegando, meu Deus, vou correr para a mesa para ficar com Ele. Maria vai fazer coisas que naquele momento não eram tão importantes. Eu não sei o que você anda fazendo e está esquecendo de declarar o seu como assim para Jesus. Eu não sei se quando você chega na igreja, você ainda sente a presença dEle. Eu não sei nem qual é a frase que você usa, mas eu não sei se você ainda fala, como assim, Deus? Eu não sei se você ainda canta aquela canção, sabe? Aquela canção linda que você amava cantar para Ele e você não conseguia nem cantar a segunda estrofe, você só chorava.
porque a presença dele era tão maravilhosa e você queria desfrutar daquilo. Ou eu não sei se a música canta e você nem percebe que ela acabou, porque você já se acostumou com a presença. Ô, queridos, eu não sei se quando você entra aqui, você faz tanta coisa para Deus, mas você não gasta 5 minutos para Ele. Marta está vivendo isso. Deixa eu falar uma coisa. Eu não estou demonizando Marta, mas ela apresenta características que você pode estar apresentando. E quando eu digo você, eu quero dizer que antes o Senhor já falou comigo. A segunda característica de Marta. Primeira, ela torna comum extraordinário. A segunda, Marta trabalha muito para Deus, mas não tem tempo para Ele na agenda. Você tem muitos ministérios, né? Você trabalha tanto para Deus, que você está cansado de tanta coisa que você faz para Deus. Eu não sei se você já perguntou para o Senhor, se Ele quer que você faça isso tudo. E eu sei que trabalhar para Deus é maravilhoso, é honroso. Mas quem foi que disse para você que você pode substituir isso pela sua adoração? Sabe um pai que tem dinheiro e que ele tem um filho e ele enche o filho de presentes? Ele compra muitos presentes para os filhos e cada semana o filho ganha um presente. E às vezes não dá nem tempo do filho abrir o presente, tanto presente que o pai ganha. Porque o pai está querendo, de alguma forma, mostrar que está presente. Quando o filho queria que ele sentasse no tapete e brincasse com ele, com o brinquedo, a gente faz igualzinho com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está cansado dos nossos pacotes. Deus nunca te pediu pacotes. Deus está sentado no tapete, esperando por nós. Mas cada dia você está mais preocupado em fazer coisas mais para as pessoas verem do que para Deus. Esse é um caminho muito perigoso, porque você acaba doente, igual Marta, inquieta e ansiosa. Marta está inquieta e ansiosa. Algumas versões são diferentes, mas elas querem sempre dizer a mesma coisa. Marta apresenta a terceira característica. Oh, Deus. Depois que ela trata a presença de Jesus como algo comum, trabalha muito para Deus, mas não tem tempo para Ele. Marta agora quer falar mal de Maria. Entende? Que caminho perigoso é esse que você pode estar traçando? Primeiro você trata a presença dele, que é extraordinária, como comum. Depois você começa a dar a ele pacotes, porque você acha que isso substitui a sua presença com ele. Porque é mais fácil você fazer alguma coisa para Deus do que você ter que se mostrar de fato quem é. O que resta a Maria agora é falar mal a Marta agora é falar mal de Maria. Tem muitas Marias aqui. Muitas Marias aqui. E que de certo já foram vítima de Martas. Marta vai se prevalecer de que
A mesa está cheia. Tem os discípulos, tem Jesus e tem outras pessoas, possivelmente. Jesus andava com uma galera. E a melhor oportunidade para Marta fazer isso, expor Maria, era nesse momento. Mas deixa eu falar uma coisa com você, Maria. Eu não sei se Marta está falando mal de você, está te expondo. Mas sabe o que acontece nessa passagem? É Jesus quem defende Maria. É Jesus quem defende Maria. Você vê Maria respondendo? Maria não responde. Maria permanece calada. Pode ser até que alguns pensamentos tenham passado lá na cabeça de Maria. Está me expondo diante dos discípulos, diante de Jesus. Jesus está. Continua, Maria. Senhor, ela está se prevalecendo que a casa está cheia. Continua, Maria. O Senhor está falando com pessoas aqui que foram vítimas de Martas. Mas nessa noite o Senhor está falando, continua, Maria. Continua aos meus pés. Porque sou eu quem vou exortar Marta. Sou eu quem te defende, Maria. Você não precisa se defender. Oh, meu Deus. Quando Marta fala de Maria, Jesus vem e exorta. Pode colocar o versículo para mim? É o 42, irmão, por gentileza. E ele vai dizer... Então não é o 41. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. 42. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Quando eu dava aula, uma vez eu cheguei 1 hora antes na escola, não uma vez, eu fazia isso com frequência. Quando eu estava dando aula para o 2º ano, que era a antiga 1ª série, no 2º ano as crianças têm muita dificuldade. Maneira aí com eles, tem misericórdia da professora. Porque eles estão passando pela fase da alfabetização. Então eu chegava cedo na escola porque eu precisava corrigir os cadernos de casa, porque eram muitos erros de português. E eu me lembro muito bem que uma vez uma colega da escola chegou uns 15 minutos antes e me viu com aquele monte de caderno. E ela disse: o que você está fazendo? Eu disse: eu estou corrigindo os deveres de casa dos meus alunos. Ela disse: não faça isso. Pare imediatamente de fazer isso. Eu falei: mas por quê? Porque no ano que vem eu serei a professora deles. E eu não faço isso. Eu coloco a resposta certa no quadro e cada um copia a resposta certa e está resolvido. Sabe que quando você faz a coisa certa, você expõe o erro do outro. Maria está aos pés de Jesus e ela acaba de alguma forma expondo onde Marta deveria estar. Sabe, queridos, às vezes você olha para Maria e vê ela com muito fogo de Deus e isso incomoda. Quem tem fogo, quem canta muito alto, quem dá muito glória a Deus, quem exala muito perfume, quem está em evidência no sentido de Deus está na vida. É porque Marta, quando olha para o fogo de Maria, expõe a frieza do coração dela. Então ela não quer olhar aquilo, porque ela sabe quanto tempo que eu não faço isso. É ali onde eu deveria estar, mas... ai, tira logo ela daí, senão todo mundo vai perceber que eu, em todas as vezes que estou com Jesus, eu estou só procurando uma coisa para fazer, para não estar ali.
Nas duas passagens você vai ver Marta só servindo. E uma delas ela corre para dizer para Jesus que se Jesus estivesse lá, o irmão dela não tinha morrido. E quando é Maria que vai falar a mesma frase, porque a dor é igual, ela usa a mesma frase. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas a Bíblia diz que Maria se prostra aos pés de Jesus. O Senhor está nos chamando hoje para fazer o caminho reverso. O Senhor está nos chamando para estar onde nós nunca deveríamos ter saído. Você é Maria. Você é Maria. Você é Maria. Você é Maria. Só que você se deixou levar pelas sutilezas do perigo de se tornar Marta. Mas você é Maria. E o Senhor está te chamando hoje para fazer esse caminho de volta. O Senhor está dizendo: quanta saudade que eu tenho de você. Quanta saudade eu tenho de você falar como assim, Jesus? Você tem acordado às 3 da manhã e acha que é um demônio, uma insônia. O Senhor está te acordando toda madrugada. E você está ignorando isso. Quantas vezes você estava cozinhando, né, Maria? O Espírito Santo vem com aquela força que ele vem e você tem que apagar o fogo para poder parar num canto e orar e adorar. Quantas vezes você estava dirigindo, você teve que parar o seu carro porque a presença tomava conta do carro. Mas você foi perdendo isso, né, Maria? Você foi permeando o caminho de Marta. Mas o Senhor hoje está dizendo: volta, Maria. Volta para os meus pés. Para de me dar tanto embrulhos. Nunca foi sobre isso. Eu nunca te chamei para você fazer tantas coisas no lugar da minha intimidade contigo. Baixa sua cabeça, querido. Você sabe o que você deve estar falando com o Senhor nessa hora? Como eu disse para você, seria uma mensagem simples, mas o céu, ele é poderoso para fazer do simples o extraordinário. Que o extraordinário aconteça na sua vida hoje, meu querido. Que você não saia daqui do jeito que você entrou. Examina como está a sua vida, o que você tem feito. Será que você tem sido mais Maria ou mais Marta? Será que você tem se ocupado ou você tem se rendido? Porque essa é a palavra que o Senhor colocou hoje no nosso coração. Ocupar-se ou render-se? Qual é a sua escolha? O que você decide nessa noite? Oh, Deus. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós somos Marias. Nós somos Marias, Jesus. Mas a correria do dia a dia, da vida, nos tirou desse lugar, Senhor. Mas nós somos Marias.
Me perdoa, Senhor, porque eu tenho sido mais de Marta do que Maria. Eu não sei qual oração que você vai fazer, mas fala para o Senhor, rasga o seu coração. Diz para Ele: Senhor, me ensina a voltar a ser Maria e estar aos teus pés. Oh, Jesus, eu gostaria que o Ministério de Louvor já subisse. Eu gostaria de chamar aqui na frente você que ainda não aceitou Jesus.